Livro de Números, livro de Bemi de Bar, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Versículo 1. Disse mais Ial a Moshe e a Arã. Versículo 2. Tomai a soma dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo todas as casas de seus pais. Versículo 3. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de idade. De todos que entraram no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Versículo 4. Esse será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação, com relação às coisas muitíssimas sagradas. Versículo 5. Quando partiu o campamento, Arã e seus filhos entrarão e, abaixando o véu do resposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Versículo 6. Por eles, ao por cima, uma coberta de couro fino, sobre ela estenderão um pano todo de azul, e ele meterão os varais. Versículo 7. Sobre a mesa dos pães da propiciação, estenderão um pano de azul, sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas, os cântaros, para as ofertas da libação, e também o pão continuo está sobre ela. Versículo 8. Depois de estender ele ao por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de couro fino e meterão à mesa os varais. Versículo 9. Então tomarão um pano de azul, cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus pevitadores, os seus cinzeiros, todos os seus vasos de azeite com que o preparam. Versículo 10. Envolverão juntamente com todos os seus tecidos em uma coberta de couro fino e colocarão sobre os varais. Versículo 11. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul com uma coberta de couro fino e cobrirão ele e meterão os varais. Versículo 12. Também tomarão todos os tecidos do ministério com que serve no lugar sagrado, envolvê-los num pano de azul e cobrindo-os com uma coberta de couro fino e colocarão sobre os varais. Versículo 13. Tirando a cinza do altar, estenderão sobre ele um pano de purpura. Versículo 14. Colocarão nele todos os tecidos com que servem os seus braseiros, garfos, pás, bacia, todos os tecidos do altar, e sobre ele estenderão uma coberta de couro fino, e ele meterão os varais. Versículo 15. Quando Arão e seus filhos, ao partir o sagrado, e todos os seus móveis, os filhos de Coate, virão para levá-los, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morra. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Versículo 16. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá o seu cargo. O azeite da luminária, o incenso aromático, a oferenda contínua de cereais e o óleo da unção, isto é, terá o seu cargo. Toda habitação, tudo que nele há, o lugar sagrado e os seus móveis. Versículo 17. Disse mais Ial a Moshe e Arã. Versículo 18. Não contarei a tribo da família dos Coate, do meio dos levitas. Versículo 19.
Mas isto farei para que viva, não morra, quando se aproximar das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão, e eles designar cada um o seu serviço, o seu cargo. Versículo 20. Mas eles não entrarão a ver nem por um momento as coisas sagradas, para que não morra. Versículo 21. Disse mais de Moshe. Versículo 22. Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo todas as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Versículo 23. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, os contará a todos que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Versículo 24. Esse será o serviço das famílias dos gersonitas ao servirem e levaram as cargas. Versículo 25. Levarão as cortinas da habitação, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de couro fino que está por cima, e o resposteiro da porta da tenda da revelação. Versículo 26. E as cortinas do átrio, resposteiro da porta do átrio, que está junto à habitação, e junto ao altar em redor, as suas cordas, todos os instrumentos do seu serviço, enfim, tudo enquanto se houver de fazer com relação a essas coisas, nisso hão de servir. Versículo 27. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu serviço, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e os filhos designar-ei o cargo em que deverão servir. Versículo 28. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas. Na tenda da revelação, o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 29. Quando ao filho de Merari, contá-los segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais. Versículo 30. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, os contará. Todos que entraram no serviço para fazer o trabalho da tenda da revelação. Versículo 31. Esse será o seu cargo, segundo todo o seu serviço, na tenda da revelação, as armações da habitação, os seus varais, as suas colunas, as suas bases. Versículo 32. Como também as colunas do átrio, em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus objetos, com tudo que o seu serviço, por nome, designarei os objetos que ficarão ao seu cargo. Versículo 33. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho, na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 34. Moshe e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Versículo 35. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos de idade, todos que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Versículo 36. E os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 2.750. Versículo 37. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos que havia de servir na tenda da revelação, os quais Moshe e Arão contaram, conforme o mandato de Yahweh, por intermédio de Moshe. Versículo 38. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo todas as casas de seus pais,
Versículo 39. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Versículo 40. Os que dele foram contados segundo as suas famílias, segundo todas as casas de seus pais, era 2.730. Versículo 41. Esses são os que foram contados da família dos filhos de Gerson. Todos que havia de servir na tenda da revelação, os quais Moshe e Arão contaram conforme o mandato de Yahweh. Versículo 42. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo todas as casas de seus pais. Versículo 43. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos de idade, todos que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Versículo 44. Os que dele foram contados segundo as suas famílias, era 3.200. Versículo 45. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moshe e Arão contaram, conforme o mandado de Yahweh, por intermédio de Moshe. Versículo 46. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moshe e Arão, os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo toda a casa de seus pais. Versículo 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram no serviço para trabalharem e para levarem a carga na tenda da revelação. Versículo 48. Os que dele foram contados eram 8.580. Versículo 49 para terminar. Conforme o mandado de Yahweh, foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço, segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como Yahweh ele ordenaram. Este foi o livro de Números, o livro de Bemidbar, o livro de Números, do capítulo 1, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49, Bemidbar, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49, para terminar. Que o nosso Pai que está lá no céu, sentado no trono, abençoe todos nós aqui na terra. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Seja todos abençoados em nome do seu Filho, nosso Salvador, Yahshua. Assim seja.